Vanguarda Comunidade. Olá, estamos no ar com o Vanguarda Comunidade, um tema que as mulheres pediram para abordarmos aqui no programa, a menopausa. Quais são as maiores dúvidas a respeito desse período que a mulher enfrenta na vida? Olha, quem fala com a gente sobre o assunto é a doutora Aldineia Martins, que é procuradora e diretora técnica do Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté. Mas eu estou sabendo que, aliás, nós estamos gravando este programa aqui no estúdio da Rede Vanguarda, em Taubaté. Mais um espaço para a gente aproveitar com os talentos das pessoas que vivem nessa região do Vale do Paraíba e que a gente faz questão de mostrar para você. E no caso aqui, eu sei também agora que a doutora Aldineia é, além de procuradora e diretora técnica, é também diretora clínica do hospital. Isso. Além disso, tem também, é duplamente doutora, né? Porque tem o título de formada em Direito também. Também. De que maneira que essas formações paralelas te ajudam hoje, por exemplo, a conduzir a administração de um hospital, doutora? Muito importante. Hoje em dia, o ser humano aprendeu a fazer uso da sua cidadania, fazer uso dos seus direitos. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, nós temos aí a lei do consumidor e nós não podemos pensar no paciente apenas como um doente, a gente tem que pensar como um cliente. Então, o hospital evolui a partir do momento em que você pensa que ele é uma grande empresa e que nós temos ali clientes que deverão ser atendidos em todos os aspectos, porque o hospital é uma poliempresa. Tem uma hotelaria, tem uma lavanderia, tem um restaurante, serviço de segurança, uma revistaria, salão de beleza que eu tenho lá também, e vai por aí afora, farmácia, quer dizer, de quebra a gente tem centro cirúrgico, UTI, tomamos conta. Então, todos esses serviços, lógicos, que caminham para queixas, para algum deslinde. Então, o meu diploma de advogada me ajuda barbaridade no meu dia a dia. Nunca imaginei que eu fosse dirigir um hospital de tão grande monta, de tão grande porte, e que eu fosse usar. Da região de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Eu fui fazer direito porque eu era presidenta do Sindicato dos Médicos daquela região e eu senti essa necessidade de ter esse entendimento para poder melhorar o aporte, melhorar o linguajar com os colegas e dar uma maior vazão às nossas reuniões. Agora, eu quero mostrar aqui, nessa câmera que é minha, esse livro da doutora Aldineia Martins, Menopausa Sem Mistérios, as mais recentes descobertas. Esse é o motivo da gente trazer a doutora aqui, porque ela reuniu de uma maneira absolutamente didática, muito pedagógica, né? De uma forma muito fácil de se entender. Eu descobri um monte de coisas aqui, inclusive sobre andropausa, essa história que o homem também tem essa crise toda. Lá no fim do programa vamos falar sobre isso. Lógico, muito importante. Para a gente falar, o que te levou a escrever essa obra, doutora? Eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá em Harvard e não havia nenhum livro no Brasil que tocasse assim de uma forma popular, numa linguagem bem acessível, sobre o climatério e menopausa. Aliás, não havia nem para médicos. Olha que interessante, né? Então, só depois, quando saiu, eu estava voltando dos Estados Unidos, saiu um livro para médicos, mesmo para a carreira, e eu já comecei a compilar e fazer esse meu livro. Que lá nos Estados Unidos tem vários desses livros com abordagem pública sobre a menopausa. Como se fosse um manual, uma coisa mais simples. Sim, é bem acessível. Nesse caso, explicações muito pertinentes, profundas, com referência científica, todo embasamento científico, com um glossário, ou seja, termos utilizados para explicar justamente o que é o contexto, né? Por exemplo, o seu livro aborda a questão da menopausa precoce. Certo. É comum esse tipo de ocorrência? Felizmente não, e no nosso país tropical, menos ainda, né? Porque nós mulheres, nós nascemos com os nossos ovários e com o número de óvulos que nós vamos ovular. Então, é por isso que a mulher tem um limite. Tem-se a ideia? Nós ovulamos em média, a mulher ovula em média de 400 a 500 óvulos na sua vida reprodutiva. Mas nós nascemos com mais de 1000 óvulos. Olha só. Né? Agora, é por isso que a mulher, Carlos, ela tem uma data para engravidar.
Porque se a mulher engravida com 20 anos, o óvulo dela que foi fecundado tem 20 anos. Se ela engravida com 40, o óvulo que foi fecundado tem 40 anos. Diferente do homem, que o espermatozoide tem no máximo 72 horas de formação. Então, o homem pode ser pai aos 70 anos, 72, porque o espermatozoide dele tem no máximo 3 dias. Então, não existe esse problema. Agora, o óvulo da mulher envelhece por quê? Porque ela nasceu com esse número de óvulos. Por isso que uma gravidez depois de uma certa idade acarreta mais riscos para a mulher? Sim, mais risco. E para o próprio bebê? Para o próprio bebê, risco de malformação. Esse livro traz toda a incidência que você tem de ter uma malformação de acordo com a faixa etária em que você engravida. Vamos definir, então, claramente, didaticamente, assim como o seu livro trata, o período, a faixa etária da menopausa. Quando é que ela chega, o climatério, que é... Climatério. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer aqui para os nossos telespectadores a diferença entre climatério e menopausa. Isso. Né? Por volta na mulher, por volta dos 36, 37, 38 anos, os ovários começam a desacelerar a criação dos hormônios. Então, está iniciado o climatério, que vai até a morte. Então, você vê que a mulher vive mais da metade da vida dela. Hoje, a expectativa de vida da mulher é 77, 78 anos, ela vive no climatério, que é o declínio da fabricação dos hormônios. Né? Estrogênio. Exatamente, do estrogênio, da progesterona e da testosterona, porque nós, homens e mulheres, temos os mesmos hormônios. Nós só nos diferenciamos na quantidade. Isso. O homem tem mais testosterona, menos estrógeno e progesterona, e a mulher é o inverso. Mas nós temos a mesma qualidade de hormônios. E a partir dos 36, 37, a mulher entra no período climatério? A mulher climatério. entra no período climatério. Numa determinada fase desse climatério, a mulher deixa de ovular. A natureza acha, por algum motivo, que ela já não está mais na fase de ser mãe. Então, a natureza para a ovulação. Parando a ovulação, esta é a menopausa. Então, a menopausa é apenas um marco, uma data do climatério. Que ocorre por volta de que idade, mais ou menos? Aqui, nos países tropicais, por volta dos 44 aos 48 anos. Nos países frios, mais tardiamente. Tá. E aí, quais são os sintomas que indicam que finalmente chegou a menopausa? Além do calorão, que a mulherada já sabe que eu vou perguntar aqui para ela sobre esse calor... O fogacho, né? Exato. Esse daí é o típico, né? Que todo mundo fala. Mas vários sintomas começam a permear a perimenopausa, o período que antecipa a parada da menstruação. A mulher começa a ficar mais irritada, ter insônia, ela começa a ter problema de disfunção sexual. Por quê? Uma das primeiras coisas que acomete, que atrapalha com a queda do estrógeno é a pele e também a mucosa. Vai ficando então, mais... a pele mais seca, mais friável, qualquer coisa ela raspa a pele. A vagina se torna mais ressequida. Então, a vida sexual da mulher se torna mais desconfortável. Ela não se apercebe até, mas ela começa, às vezes, até a fugir do sexo. Da mesma forma que a mucosa vaginal fica seca, também a mucosa das vias urinárias. Então, a mulher começa a ter vontade de ir no banheiro toda hora, vai no banheiro, faz xixi, tem impressão de que não fez tudo, que ainda ficou um pouco dentro da bexiga. Então, esses sintomas, que são sintomas tão brandos e tênues, um aqui, outro ali, esquecimento, formigamento, dores musculares, puxa, quanta coisa, falta de atenção, perda de atenção. Então, são todos sintomas que são advindos da queda hormonal. Vamos fazer assim. Eu sei que tem outros sintomas aí, vamos conversar sobre eles no nosso próximo bloco, porque nós estamos encerrando este primeiro momento do Vanguarda Comunidade. Daqui a pouco, a doutora Aldineia vai falar sobre um aspecto muito importante que ela já citou aqui, o sexo durante a menopausa. Até já. Voltamos com o Vanguarda Comunidade. Aqui comigo a doutora Aldineia Martins, autora deste livro aqui, Menopausa, vou mostrar de novo, Menopausa Sem Mistérios, as mais recentes descobertas. Uma mulher aqui em forma de árvore, está germinando, raízes. Para brotar. Para brotar. Para brotar no climatério, não para secar. Eu terminei o bloco anterior falando que nós conversaríamos sobre a questão sexual. Olha, esse livro, gente, tem tanta coisa para se falar.
Não vai dar para tratar de tudo nesse programa, mas sei que eu vou tratar de questões que interessam a você que está aí assistindo o programa. A questão sexual é um dos pontos. Muito importante. Este é um dos desafios que a mulher na fase da menopausa precisa necessariamente enfrentar? É um desafio principalmente na sua maneira de pensar, na sua maneira de enfocar a menopausa. Menopausa é apenas o término da vida reprodutiva. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão me ouvindo, com mais de 40 anos, já não querem mais ser mãe. Ouvindo e vendo, E vendo. Não querem mais ser mãe, com certeza, mas querem e devem continuar tendo a sua vida sexual. E quais são as maiores dúvidas que elas te apresentam? Chegando no consultório, por exemplo, dizem, doutora, como é que eu faço agora? Como é que vai ficar minha vida sexual durante esse calorão que eu estou sentindo aqui? Quais são as dúvidas que elas trazem sobre a atividade sexual durante a menopausa? Primeiro, é desmistificar de que menopausa é sinônimo de velhice, de forma nenhuma. Menopausa é sinônimo de parei de ter filhos. Pronto, mas acabou, só isso. Existe essa cultura? Existe muito enraigada dentro da mulher. Gente, é forte isso. Enraigada, é uma coisa muito interessante, como a mulher tem esta. E quero que eu vou te dizer um agora, muito interessante, palestras que eu já fiz inúmeras, escrevendo livro, tudo, eu me preparei muito para enfrentar a menopausa. Olha só. Me preparei muito. E eu não queria ter mais filho, quer dizer, é muito interessante, é um trabalho que você tem que fazer com você mesma, né? Agora, como nós vivemos numa sociedade que ela valoriza o belo, o jovem, em detrimento da experiência, em detrimento dos anos vividos, da maturidade. Então, a mulher enfrenta nessa fase da vida, ela está lá, o espelho mostrando a realidade numa sociedade que tem dificuldade de aceitar a velhice, Isso né? mesmo. Ao mesmo tempo, por um azar nosso, vem a menopausa na época em que você aqui está casada e não está lá muito feliz com o casamento. Alguma já descasou. Caiu numa certa rotina. Rotina. Aqui não casou. Descasaram. Algumas descasaram. Aqui não casou, está pior ainda. Imagina, eu não casei, não consegui, porque a mulher, ela é levada pela nossa cultura a se casar. E para vencer né? isso? E nesta fase, nesse turbilhão todo, outra coisa, outro aspecto, ela às vezes está na fase do término da sua vida profissional, que também aqui no Brasil, aposentadoria não significa que você vá aproveitar os anos daquilo que você colheu e plantou aqui, não, tudo é sinônimo de declínio, sinônimo de término. Então, esse é o principal aspecto que a mulher tem que levar, ela tem que se assumir, ela tem que pensar que depois da menopausa, ela vai viver ainda, no mínimo, mais 30 anos na nossa faixa etária. Tem que se ajustar para ter uma vida de qualidade. Pensar, que bom, agora eu vou ter uma vida sexual gostosa. Por quê? Eu não tenho perigo de engravidar, eu não tenho mais filho dentro de casa que está amolando, né? Eu posso ficar com meu marido, eu posso namorar, ou eu posso amar um namorado. Agora, uma pergunta que elas gostariam de fazer para ti. Pois não. Pode haver nesse período queda na sensação de prazer ou a mulher fica mais fogosa ainda? Inicialmente existe uma queda, sim. Porque como os sintomas são lentos e gradativos, ela nem se percebe que ela está iniciando um declínio hormonal. Então, ela começa a ter a vagina seca, como eu já disse, mas também começa a ficar com irritação. Tem a queda, da mesma forma que a queda do estrógeno da vagina seca, a queda porque o hormônio da sexualidade é o hormônio masculino. Isso. A progesterona e o estrógeno cuidam da parte feminina e a testosterona da parte masculina, da parte sexual. Então, o que acontece? Ela não se apercebe. Também a queda da testosterona leva ela a ter menos tesão. Ela tem menos vontade de sexo. Mas a partir do momento em que você... Por que acontece isso? Acontece por dois motivos. Porque o estrógeno, a progesterona e a testosterona são, em menor parte, sendo fabricados pelos ovários. Acontece que a natureza é perfeita. Não é só o estrógeno que fabrica, não é só são os ovários que dão conta de fabricar testosterona. A suprarrenal também fabrica. Então, mesmo com a falência total ovariana, você vai continuar tendo prazer porque você tem a testosterona da suprarrenal. Então, falta apenas a mulher se ajustar nessa fase da vida dela. E o ideal é reencontrar-se com o parceiro, né? De repente... Outro dia um amigo falou assim, eu estou aqui na sua frente... pedindo a minha mulher em casamento, de novo, 25 anos depois de casado. Olha que bonito. E eu falo, por que isso? Não, porque se ela já me suportou 25 anos com tanto amor e carinho, eu vou renovar isso daí para poder dar uma guinada na vida e encontrar outros atalhos
criativos, originais, para poder alimentar aquela coisa toda. Eu tenho até nesse livro um capítulo em como o homem vê a menopausa da mulher e como ele deve se comportar para ser parceiro. Porque, coincidentemente, com o período da menopausa da mulher, vem a andropausa do homem. Pois é. Que também é uma menopausa. Então, existe um monte de sintomas também. Vamos falar da andropausa, então. Era para o próximo bloco, mas vamos falar de uma vez. Como é que é essa história da andropausa? Tem homem que não acredita que vai passar por isso. Como é que é? Quais são os sintomas? A maioria. E por incrível que pareça, parecidíssimos com o da mulher. Calorão, irritabilidade, intolerância, esquecimento. Ele tem dificuldade, insônia, irritabilidade muito grande. O homem fica irritável. E a mulher geralmente é culpada de tudo. E a mulher e o ambiente de trabalho, né? E é muito interessante porque a mulher tem um marco, que é a parada da menstruação, ou o descontrole todo da menstruação, que diz muito nitidamente quando ela está na menopausa. O homem não tem. E o homem também tem climatério, mas é diferente. O climatério... Da vida começa? Que idade? O climatério é mais tardio, mas o climatério do homem não é igual ao da mulher. O climatério do homem é um descontrole hormonal advindo do problema do envelhecimento das células testiculares que fabricam os hormônios. E a andropausa do homem é um problema central. É a falta de emissão de ordens do nosso sistema nervoso, do nosso não, de vocês, dos homens, né? Para mandar o testículo funcionar. Então, ou o homem tem o climatério... Por isso que o homem tem, a partir de uma certa idade, uma ereção mais demorada um pouco, não? É que o homem tem, além do problema hormonal, o homem tem um problema físico. Quer dizer, o homem tem que mostrar serviço, né? Porque ele tem que ter ereção. Então, existe o quê? O envelhecimento das artérias penianas, né? A flacidez da musculatura peniana. Do mesmo jeito que você fica mole aqui, flácido aqui, o pênis também fica flácido. Então, tudo isso leva a um problema para o homem ter a ereção. Que não é mais problema hoje em dia, porque você pode colocar essas próteses que existem, que são maravilhosas, cirurgia tranquila, vai embora do hospital no mesmo dia, ninguém sabe que você tem prótese, porque a impressão que se tem é que o homem que tem uma prótese fica permanentemente em ereção. Não é verdade, né? Então, o homem também enfrenta o problema da flacidez peniana devido ao envelhecimento muscular, ao envelhecimento. E o homem tem mais uma coisa negativa, que eu trato muito bem aí nesse livro. É porque a idade da andropausa do homem coincide também com os problemas sistêmicos de saúde. Então, coincide com a época em que o homem está com hipertensão arterial, está com diabetes, a obesidade. Então, tudo isso são problemas sistêmicos do organismo todo do homem e que vão refletir também no funcionamento. Muito bem. Ora, é hora de mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar. Eu quero saber sobre uma questão que está diretamente relacionada com isso que a doutora Aldinéia acabou de falar. Sobre a alimentação mais adequada ao período da menopausa para melhorar essa condição geral da saúde. Até já. Este é o Vanguarda Comunidade, o seu Vanguarda Comunidade. E aqui comigo a doutora Aldinéia Martins, diretora técnica e clínica do Hospital Regional de Taubaté. Doutora, há alguma relação entre aumento de peso e menopausa? A relação que existe é a normal do envelhecimento da pessoa. O que acontece é que a pessoa, nesta fase do climatério, mais próxima à menopausa, ela se torna sedentária. Então, muda seus hábitos alimentares, acha que já está ficando velho, não precisa mais cuidar tanto do corpo, não faz exercícios físicos. Agora, uma pergunta específica para você, uma resposta bem objetiva para quem está me ouvindo e me vendo. O que é? Tratamento hormonal engorda? Não. Se feito adequadamente com as suas dosagens hormonais por um profissional especializado, não engorda. Isso aí é outra questão que eu queria tratar sobre a famosa terapia de reposição hormonal. Porque o pessoal pega e fala, não, agora eu tenho que fazer reposição hormonal porque meus hormônios estão alterados e eu tenho que fazer reposição. E recentemente algumas pesquisas falaram a respeito disso daí, dizendo que o tratamento da reposição hormonal resgatou uma certa credibilidade que havia perdido porque ela deveria ser feita nos primeiros 10 anos do período da menopausa e não durante todo esse tempo, mas durante no máximo 5 anos para não afetar outras áreas do corpo.
Como que a senhora vê isso? Existe uma polêmica quanto ao problema cardiológico. Nós passamos por 3 fases. Primeiro que Exatamente, essa que é a questão lá. Primeiro que o tratamento de reposição hormonal era prejudicial à parte cardíaca da mulher. Isso. Depois, posteriormente, não, ao contrário. Protege as artérias, protege, então, transformou-se numa apologia à reposição hormonal. Agora surge novamente novos estudos e ensaios mostrando que pode ser que não, que a terapia de reposição hormonal atrapalha a parte cardíaca. A verdade é o seguinte, eu com a minha experiência, minha longa experiência, eu percebi que as mulheres que fizeram reposição hormonal, juntamente comigo, eu tenho 61 anos, eu percebo muito mais vitalidade, muito mais capacidade de desenvolver trabalho intelectual, uma mente mais arejada. Desde que bem feito, então, na sua opinião, é muito bom fazer? Sempre que acompanhado por um médico, é bom fazer. Existem inúmeros tipos de reposição hormonal. Cada mulher tem a sua indicada. A opinião de uma ginecologista, doutora, falando a respeito da reposição hormonal. E com um mestrado em hormônio eu tenho, quer dizer, estudei muito, né? Que legal. Agora, essa questão da alimentação, existe algum tipo de alimentação mais adequado para a mulher nesse período? Existe. Existe, sim, sempre visando diminuir a obesidade, né? A mulher deve usar menos açúcar, mas não deve usar só dietéticos, não, porque o açúcar também é tranquilizante. Ela deve diminuir a ingesta de açúcar, mas não usar apenas dietéticos. Ela deve fazer muita ginástica e abusar da vitamina A, E e C. Que são encontradas em que tipo de alimentos? Olha, a vitamina C nas frutas cítricas, em maior quantidade. Limão, laranja. Limão, laranja, né? A vitamina A também em algumas frutas, mas não cítricas, e em verduras. Né? E a vitamina E, esta é mais difícil de você ingerir em grande quantidade na alimentação. Mas elas estão na carne, estão nas verduras, está também em muitos vegetais, em muitas hortaliças e também em legumes, né? Agora, você pode fazer uso da ingestão, que é mais tranquilo ainda. Por exemplo, eu engulo um comprimidinho todo dia de vitamina C, da vitamina A e da vitamina E. Ou seja, preparado especialmente para esse tratamento. Não, já existem. Você pode comprar a vitamina A na farmácia de 25 mil unidades, a vitamina C de 500 miligramas por dia e a vitamina E de 400 microgramas por dia. Viu? Precisa de receita médica para isso? Não precisa. Não precisa. Não, nos Estados Unidos vende até, na Europa, nos supermercados até você compra essas vitaminas. Por quê? Porque elas são desoxidantes, elas anulam os radicais livres. E esses radicais livres são os que desencadeiam as maiores moléstias nessa faixa depois dos 40 anos e do envelhecimento. Então, nós temos que combater o radical livre, porque da queima do oxigênio, o oxigênio que é a base da nossa vida é ao mesmo tempo o vilão. Porque da queima, na combustão, no nosso metabolismo, na queima do oxigênio, além do CO2 que ele é exalado, nós também temos a formação de radicais livres, que são os oxidantes, são eles que enferrujam as nossas células, são eles que trazem as nossas doenças. E já se tem inúmeros estudos de morte molecular, do professor Linus Pauling, prêmio Nobel, mostrando que a vitamina A, E e a C, e mais posteriormente, mais tardiamente, depois de 60, você usar também o zinco, selênio, magnésio, potássio, cálcio, eles vão combatendo esses radicais livres. É importante destacar aqui, aproveitando a presença da doutora, consulte sempre o seu médico para que essas orientações sejam bem seguidas com bastante segurança e bastante precisão. O resultado vai ser um conforto, lógico, um prazer e de viver maior. principalmente o exercício físico. E qual a importância de participar de grupos de apoio nesse período, doutor? Muito bom, porque é o seguinte, é uma forma das pessoas rirem e tirarem proveito dessa fase muito gostosa da vida. Eu digo que a gente não só deve dar anos à nossa vida, mas também vida aos anos em que nós vivemos, né? Então, você aprende a valorizar esta fase da vida. Você vê que a vida inteira eu falei a minha idade com maior orgulho, com maior tranquilidade, porque eu tenho uma disposição. Você tem que fazer isso. Sente-se e percebe-se isso, doutor. Você tem que gostar da idade que você tem, qualquer que seja ela. Olha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigado. Nós vamos encerrar o programa. Acesse o site vnews.com.br e visite lá o blog do Abranches. É lá que eu faço comentários sobre vários temas, inclusive os que são tratados aqui no Comunidade. No caso de hoje, conhecer as sensações e os impactos da menopausa pode amenizar
os efeitos dela na vida da mulher. E o que a gente mais quer é ver as mulheres muito felizes. Olha, hoje nós vamos encerrar o programa com uma nova atração do Vanguarda Comunidade, é o clipe musical. E o de hoje é com a dupla Demétrio Mussi e Márcio de Oliveira. Eles vão interpretar uma música que eles mostraram no Comunidade de 3 anos atrás. Chama-se Uma Mulher, composta por César Camargo Mariano. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.